Olá a todos, sejam bem-vindos à Cassete Vermelha número 16, o podcast da Coluna Vermelha, onde falamos sobre a atualidade benfiquista. Eu sou o Zé. E daqui é o Diogo. E hoje vamos começar por falar do tema que está aí mais na berra, nas notícias, que foi um tema que por acaso já falámos, mas podemos revisitá-lo, que é os jogadores do Sporting, se vêm ou não para o Benfica. Nós já falámos disto, mas agora a hipótese Sim, agora reduziu-se na mais. altura Não? foi assim um bocado. Na altura foi um bocado assim mais remoto e agora é algo que, pelos vistos, há realmente interesse e neste momento o leque de oportunidades é bastante mais extenso do que quando nós falamos disto. Que acho que neste momento já se está. Aconteceram várias coisas interessantes, que é primeiro acho que se está a cingir entre ou o Bruno Fernandes ou o Gelson, ou os dois ou nenhum. É isto, não é? Sim, eu acho que não. Realisticamente não há mais nenhuma hipótese. Pronto. Segundo, o que é que aconteceu? O Vieira disse na Assembleia Geral que se calhar ia cometer uma loucura e ia buscar alguém ao Sporting. E que há 25 anos atrás nos tinham gozado connosco, brincaram connosco e que está na altura de responder. Ou não brincam mais, uma coisa. Ok, portanto, voltando ao cenário. Questões desportivas e questões éticas. Vamos começar pelas questões desportivas que são mais fáceis. Ir buscar eu já disse antes e continuo com a mesma opinião. Eu acho que qualquer um desses jogadores, o Gelson ou o Bruno Fernandes, tem mercado lá fora. E não acredito que não haja um clube lá fora com uma oferta superior à do Benfica, em termos de salário que eles possam receber. E não é só em termos de salário, como em termos de descanso, porque acho que eles cá iam ter bastante mais preocupações do que no estrangeiro. Eu continuo a achar que o Benfica não tem capacidade financeira para rivalizar com os clubes lá de fora e para ir buscar esses jogadores. Mas também não estou muito por dentro disso. Mas a questão é que, pelos vistos, pelos nomes que têm saído na imprensa, eu acho que, pronto, obviamente que neste caso eu não estou a falar no Arsenal e do Gelson, mas no caso do Bruno Fernandes, não têm sido assim grandes nomes que sejam tão fora do espectro do Benfica, e o Benfica já mostrou que tem capacidade para pagar um jogador destes. Pronto, eu não... eu não estou muito por dentro disso. Fala-se que o Bruno Fernandes acho que ainda não havia aí nada na imprensa de onde é que ele pode ir. O Gelson está bastante apontado ao Arsenal. Sim. Mas... não sei em termos de valores, não sei porque é que este ano temos orçamento até para ir buscar um jogador no Sporting por valores mais altos que um jogador normal, e o ano passado não tínhamos dinheiro para investir. Tudo parece que mudou radicalmente e também não sei se estamos a ir buscar pela razão certa ou não. Uma coisa que eu não falei no último episódio e gostava de falar aqui é que eu acho que ir buscar o Gelson ou o Bruno Fernandes era uma coisa completamente diferente um do outro, porque um deles esteve o tempo todo no Sporting e o outro jogou o ano passado, que tanto podia ter ido para o Sporting como o Benfica podia ter desviado se tivesse essa ideia e se tivesse tido um bocadinho mais de olho, que podia já estar no Benfica. Olha, até agora só saiu uma notícia que é dizer... só para completar aquilo que estávamos a dizer, saiu a notícia que o Bruno Fernandes, que o Manuel Pinho disse uma coisa que ele entretanto já desmentiu. O Manuel Pinho é o representante do Bruno Fernandes e disse que a Roma e o Milan estavam atrás dele, mas entretanto ele também já veio desmentir estas afirmações.
e que o Bruno, aliás, ele disse que o Roma e o Milan estavam atrás dele e que havia mais clubes e que dentro de 3 ou 4 dias ele iria decidir onde é que ele ia ficar. E o Manuel Pinho já veio desmentir estas afirmações. Ele não desmentiu necessariamente a parte do Roma e do Milan, desmentiu a parte dos 3 ou 4 dias. Disse que só no final do Mundial é que vai anunciar o novo clube. Ok. Em termos desportivos, acho que ir buscar o Gelson vir para o Benfica ia ter bastantes mais problemas do que o Bruno Fernandes. Eu sei que eles gostaram muito dele este ano, mas não acho que seja a mesma coisa de ir buscar um jogador formado lá e que viveu lá, como o Carrilho. O Carrilho era do Sporting, mas era do Sporting por contrato, tipo, não devia nada ao Sporting, não é? O Gelson hoje se calhar é jogador por causa do Sporting. Ir buscar o Gelson ao Sporting acho que era uma facada maior do que ir buscar o Bruno Fernandes, que foi um jogador que eles simplesmente contrataram, não o fizeram. Eu aqui também há uma questão importante, que é, segundo se consta, o Gelson é do Benfica, é benfiquista. Ok. Se isso conta aqui, eu não sei. Mas tu estás tanto tempo, há quanto tempo, eu por acaso não fui ver, mas veja agora, há quanto tempo é que o Gelson está no Sporting? Há bastante tempo, para ir pelo menos desde os júniores ou dos juvenis, mas acho que já há algum tempo. Isso, tu seres do Benfica estando ao quê? 10 anos no Sporting? Ele está há 8 anos no Sporting. Há 8 anos no Sporting. Mesmo sendo 7 anos mesmo no Sporting. Sendo, era isso. Mesmo sendo do Benfica, se for, não sei se é, mas está desde 2010. Estando a respirar Sporting todos os dias, acho que isso também se entranha um bocado na pessoa, mesmo sendo de outro clube. Foi o clube que ele teve todos os dias durante 8 anos. Acho que isso também tem alguma influência. O Ruben Semedo também teve, e isso nunca... aliás, o Ruben Semedo até foi várias vezes ameaçado por ser do Benfica. Eu não sei. Eu acho que neste momento já não devemos porque o interesse é real. A minha fonte do costume disse-me que o Benfica está mesmo a negociar com eles. O André Ventura ontem acho que se partiu a rir a falar sobre este assunto. O Luís Filipe Vieira também deixou a indicação. Eu acho que nós já não devemos estar aqui a questionar a parte desportiva, nem nada disso, nem se os jogadores... Mas eu acho que falando da parte desportiva também era interessante, porque são os dois muito bons jogadores e toda a gente os quer, certo? Mas é que eu, por exemplo, o Gelson não o queria no Benfica. E não o queria por uma simples razão. Eu acho que o Gelson faz-me lembrar exatamente o Rafa. Eu acho que iria ter a mesma... Primeiro é o mesmo tipo de jogador, ambos muito bons no 1 para 1, muito rápidos, e é um jogador que iria ter mas depois acrescentar aqui a parte era um jogador que ia ser muito pressionado, e parece-me ser um jogador que é facilmente pressionado pelo extra jogo, e que nunca iríamos conseguir ter um grande rendimento esportivo dele. Já o Bruno Fernandes é um jogador mais independente psicologicamente, e eu acho que até pode dar alguma coisa, mas mesmo assim também não tenho assim uma grande expectativa. Eu fui ver qual foi o último bom jogador que o Benfica foi buscar a um rival e teve sucesso. Isto foi o Argel. E tu depois vais ver jogadores entre rivais que saíram de um rival diretamente para o outro. Também nunca houve grande sucesso. Houve o João Moutinho, sim. Mas o Sporting e o Porto não são rivais, por isso não conta bem. Sim, foi ali, mudou ali para o lado, sim. Tiveste o Rui Águas, que foi para o Porto ou para o Sporting. Na altura não via o Benfica, por isso não faço a mínima ideia. Mas foi para o Porto. E
e foi para o Porto e voltou para o Benfica e teve rendimento. Tiveste o João Vieira Pinto, que foi para o Sporting naquela situação. O Paulo Sousa, quando foi para o Sporting há 25 anos atrás, que foi aquela referência do verão, sim. Com o Pacheco. O Paulo Sousa só lá teve um ano e não jogou. Não há assim um grande historial de jogadores a saltar de um lado para o outro. Também tiveste o Cristiano Rodrigues, que foi para o Porto depois de estar no Benfica. Tiveste o Maxi também, que o Maxi rende, é titular, mas nunca deu... O Maxi não rendeu grande coisa, comparativamente àquilo que rendeu no Benfica. Mas jogava no Porto, tipo, era um jogador competente, não fazia a diferença que fazia no Benfica, mas era um jogador, aliás, continua a ser um jogador competente no Porto. Mas historicamente não dá destas trocas. Não dá, é uma aposta e normalmente falha. E eu acho que o Gelson ia sofrer com isso. O Bruno Fernandes não tenho tantas certezas que fosse sofrer com isso, pelo aquilo que tu vês do jogador. Tu não conheces o jogador, obviamente, não sabes como é que ele é. O Gelson então acho que deu pouquíssimas entrevistas e o Bruno Fernandes também não deu muitas mais. E tu podes conhecer muito pouco dos jogadores, daquilo que tu tens à tua disposição, mas o comportamento em campo, a raça que tu costumas ver, eu até imagino que o Bruno Fernandes consiga encaixar no Benfica. Aliás, conseguia, tinha mais do que lugar se mostrasse aquilo que mostrou no Sporting. Agora a questão é ele conseguir demonstrar aquilo que mostrou no Sporting. E isso eu tenho as minhas questões, porque historicamente eu acho que deve ser muito complicado para um jogador, a pressão psicológica toda envolvida, deve ser muito complicado saltar de um clube rival para o outro. Sim, e mesmo em Lisboa, tu vais a um restaurante qualquer e há de lá haver sempre adeptos do Sporting, não é? Se fores de Lisboa para o Porto ou ao contrário, se calhar ainda muda um bocado mais as vistas, mas na mesma cidade é mais complicado. Outra coisa, outro ponto, outra coisa que eu acho é, tu estás a debruçar sobre os dois jogadores no ataque quando a tua maior lacuna está na defesa. Mas isso já falámos também, eles já disseram quais são as suas duas apostas para as duas lacunas na defesa. Está bem, mas são apostas. Na defesa tudo até agora é apostas, enquanto no ataque estás a contratar jogadores feitos. Estás a apostar nos jogadores feitos todos para o ataque e estás a apostar a pôr as tuas fichas na defesa, que tanto pode dar resultado como pode não dar resultado. Sim, mas se não der resultado, certeza que vamos ter alguma novidade ainda neste verão. Pronto, mas parece que estás a começar a construir a equipa pela frente, que a meu ver não é muito certo. Estás a apostar muito no ataque. Eu acho que eles começaram a planear a equipa, ainda não sabiam se iam ser campeões ou não. Quando viram que não foram campeões, decidiram e tinham que ir à pré-eliminatória da Champions League. Decidiram que aquelas vagas que tinham em aberto não iam facilitar tanto, não iam arriscar tanto como arriscaram nas outras vagas. Acho que é isso que está a acontecer. Mas... eu para dizer sinceramente também, tanto em termos éticos como o que ia custar, eu para mim também só ia buscar o Bruno Fernandes. Acho que o Gelson não é capaz de fazer no Benfica a diferença que o Bruno Fernandes faria. Eu para mim também, eu sinceramente eu não ia buscar nenhum deles, porque a minha política é manter-me longe de confusões. E o Sporting está a tentar dar bicadas no Benfica. Eu até disse no Twitter no outro dia, foi o Jesus, o Bruno César, o Markovic, o Coentrão, foram buscar estes todos só para dar bicadas no Benfica. Isto deu o quê? Não deu nada, deu uma taça da Liga e nem sei o que mais, uma supertaça. Isto não resultou. Esta estratégia não resulta, e se vamos buscar o jogador em termos desportivos,
Pá, tudo bem. Se é para dar uma bicada no Sporting, acho que não vai vir nada bom daí e acho que não se devia fazer. A minha política é afastar-me de confusões. Mesmo que os outros queiram, acho que uma pessoa deve ser... Sim, mas isso também, o Benfica tem saído imensos extremos apontados ao Benfica e acho que neste momento é bastante claro que o Benfica quer um extremo novo e também tem saído alguns médios centros e também acho que é algo claro que o Benfica também quer um médio centro novo. Ou seja, por exemplo, se nós quiséssemos mandar uma bicada, se calhar íamos buscar o Rui Patrício e o William e o Bas Dost. Mas não, estamos a ir buscar duas posições que o Benfica já mostrou que se quer reforçar. Em termos esportivos, precisam deles, tudo bem. Eu acho que deviam ir buscar outros jogadores. Porque acho que em termos de confusões e no que isto vai gerar para a frente não compensa. Não é por ter pena do Sporting, porque eles também fizeram a cama onde se metem. O Benfica não tem relações nenhumas boas nenhumas com o Sporting. Uma coisa era estar a destruir um Vitória de Setúbal só porque sim. Outra coisa é estar a destruir o Sporting, que escolheu ter más relações com o Benfica. Foram eles que escolheram fazer isso e ter as atitudes que tiveram. Portanto, assim, em termos esportivos, acho que devemos ser objetivos e não agir por pena. Agora, acho que é também muito motivado por querer dar bicadas ao Sporting. Eu a isso não concordo, porque acho que das vezes que se tentou fazer isso, correu mal. É só isso. Eu não tenho a mesma opinião, mas o final acaba por ser igual. Que é, eu acho que se o Sporting compra esta guerra e se o Benfica tem uma oportunidade de enfraquecer o rival, apesar de, pronto, nas leis do desporto isto não ser muito positivo, mas se o Benfica tem uma oportunidade de se reforçar de uma maneira relativamente barata, não tem que pagar pelo jogador, acho que o Benfica deve aproveitar. No entanto, eu acho que a pressão sobre o jogador ia ser tão grande que eu tenho imensas questões que o jogador tivesse o rendimento desportivo que seria capaz se não tivesse essas pressões extra. Eu acho que isso iria mais sobre o Gelson mesmo por causa da formação. Eu acho que o Bruno Fernandes seria um bocado... Porque é como eu disse, o Bruno Fernandes o ano passado, se o Benfica se tivesse mexido melhor, era jogador do Benfica. Sim. Era adiantar-te um ano. Era mais ou menos um ano para ele. Acho que era igual. Sim, mas não é só isso. Eu acho que quando tu trocas de um clube de um lado para o outro, pronto, tu vês a maneira como o Maxi é recebido no Estádio da Luz, e os adeptos benfiquistas não são de todo os mais agressivos neste tipo de coisas, comparado com os adeptos, com outros adeptos, pronto. Na minha ótica, nós normalmente não somos mais agressivos e vê-se pelo ambiente que se gera quando recebemos os rivais. Se tu vais ao Porto ou vais a Alvalade e sempre que tu tens a posse de bola, estás a ser assobiado. Na Luz isso dura 10 minutos, 5 minutos, não dura muito mais. Mas depois vês a maneira como receberam o Maxi e mesmo até os adeptos mais ponderados onde lhe mandaram aquelas cartolinas todas que depois o Gaetan ficou com pena do Maxi e não jogou nada. Mas isso, sim, mas eu acho que isso também é como que aconteceu ao Coentrão, porque eles também não só mudam de clube, como depois também são os anormais do pior e desrespeitam tudo e todos. O Maxi chega ao Porto a dizer que o Porto é... Já nem sei o que é que ele disse, mas apareceu naquela capa. O Coentrão chega à Luz e começa a disparatar com toda a gente. Sim, mas o Coentrão também um gajo claramente que esta época estava fora de si. Ele deve ter... É tal coisa, deve ter tido tantas mensagens de ódio uma coisa é tu mudares psicologicamente. Uma coisa é tu mudares de clube. Outra coisa é tu começares a disparatar por todo lado e não respeitar as pessoas que te receberam bem durante aquela altura. É como... Eu acho que disse isso... eu não consigo dizer essas coisas. Eu acho... No Ricardinho.
ele tem a opção, agora já não sei se tem, mas tinha a opção de ir para o Sporting, era a escolha dele e era uma opção legítima. Pá, mas depois não te podes queixar que os adeptos do Benfica digam mal de ti e que respeitem a tua opção. Pá, é a tua opção, és livre de a tomar, agora tens de carregar sempre com as consequências. Mas uma coisa é dizerem mal de ti, outra coisa é ameaçarem-te ou de alguma maneira invadirem a tua privacidade para... Tu estás num meio que pá, é este o jogo que tens. Tu sabes, estás num meio que sabes que o jogo vai ser assim. Não há... Sim, mas a questão é, tu não podes esperar que de gajos muito pouco educados, a maioria daqueles gajos tem 12º e se calhar nem a maior parte não tem, pronto, isto acaba-se de contradizer, mas a maioria tem o 12º e pouco mais. E isto são os que têm o 12º. Tu não podes esperar de gajos tão pouco educados, não podes esperar que eles tenham comportamentos de pessoas normais. Eu não acho que seja isso. Eu também percebo, pá, se também tivesse sempre pessoas a insultarem, pá, se calhar também ficava um bocado com rancor ao clube. Só que para mim lá está outra vez, eu acho que tens que ser superior a essas coisas, tens que te levar, porque tu tomaste uma decisão e tu tinhas consciência plena do que é que essa decisão ia fazer e que consequências é que ia ter. Tu escolheste tomar a decisão à mesma, pá, portanto agora não te admires, não é? Sim, mas tu acabas por tomar a tua decisão porque é a melhor decisão que tu podes tomar e é Está bem, é a melhor decisão que tu podes tomar, mas sabes as consequências que isso tens e estás de consciência plena o que é que isso vai trazer e aceitas à mesma. Portanto, se assinaste esse contrato a saber das consequências que isso te ia ter, pá, a meio não te podes depois queixar. Mas a questão é que não era suposto ter essas consequências, não era suposto. acho eu. Tu sabes como é que isto funciona. Não, claro Tu sabes como é que isto funciona, desculpa lá. Eu sei como é que isto funciona, mas não é suposto. Se tu Tá trabalhas bem, mas é as regras do jogo, é o que eu estava a dizer há bocado. Tu não vais para o jogo a tentar mudar as regras do jogo, tu não vais conseguir sozinho. Tu sabes como é que isto funciona. E depois, ou aceitas ou não aceitas. A questão é que se tu trabalhas no McDonald's e vais para o Burger King... Pá, ninguém te vai dizer nada. Mas aí o que é que acontece mas aí tu aqui? sabes as regras do jogo, sabes que ninguém te vai dizer nada. No futebol, tu sabes que se mudares do Benfica para o Porto, vais levar com todos em cima. E tu sabes logo à partida. Portanto, tu sabes e escolhes tomar essa decisão. Portanto, depois não te queixes, que depois te caem em cima, porque tu sabias que te iam cair em cima. É assim que isto funciona. É mau, é. Mas sabes que é assim que isto funciona. Sabes logo à partida. Sim. Não foi uma coisa do tipo, o futebol estava todo calmo, vou mudar para o Porto e a meio houve adeptos que se indignaram. Não, tu sabes que aquilo ia acontecer. Sim, mas tu sabes que isso vai acontecer. E tu sabes também, nós adeptos mais racionais sabemos que a pressão que aqueles jogadores vão ter. E daí eu não os recriminar assim tantas coisas que eles fazem. Porque a verdade é essa, eu conheço muito benfiquista maluco. E conheço alguns portistas malucos que não... Pá, que eu não gostava de estar na pele de um gajo que troca de clube, um gajo que nasceu no... Pá, o Maxi é um palhaço do pior porque... ele era vice-capitão do Benfica, devia ser... E acho que a diferença dos pagamentos, a diferença de vencimento que o Benfica oferecia não era assim tão grande. Mas o Fábio Coentrão... Pá, eu consigo sentir, eu consigo perceber o que é que o gajo tem. O gajo, aliás, não consigo, mas consigo imaginar, a pressão que ele deve sentir, deve o ter flipado completamente. O gajo fez coisas desta época que não são de uma pessoa normal. E é o reflexo de um gajo que está completamente estabilizado por todas as coisas que ele teve que viver. Situação que ele teve no Real Madrid, que deixou praticamente de jogar futebol, depois aceitou o Sporting quando já não tinha mais nenhuma hipótese, leva com malta em cima dele, se calhar ele até o ano passado até se ofereceu ao Benfica, mas também isso é pela boca morre o peixe, não é? Porque tu nunca podes dizer nunca, e ele tinha dito anteriormente que em Portugal era só no Benfica e não sei o quê. Pá, não fales, porque depois vais-te arrepender e as pessoas vão-te atirar isso para cima.
Tu nunca sabes o que é que vai acontecer. Nunca sabes o que é que vai acontecer. Eu acho que ele genuinamente achava que só jogava no bem, Benfica em Portugal. também eu acho muita coisa que, mas tu nunca podes dizer nunca, porque nunca, era o que eu estava a dizer hoje no Twitter. Hoje, há uns tempos era o Jesus que usava com o Lopetegui e não sei o quê. Hoje o Jesus está na Arábia e o Lopetegui está no melhor clube do mundo. Tu nunca sabes Sim, as mas vidas o Jesus continua a ser, mas o Jesus continua a ser um treinador relativamente bem respeitado. E o Lopetegui... Pá, tá bem, mas um está a treinar o Al Hilal ou o Al Ahly, nem sei, e o outro está a treinar uma equipa que vem do quê? Três Champions seguidas. Sim, mas é isto. Pá, o Lopetegui vai ser um flop. Tá bem, até a malta aqui no Porto se riu com aquilo. E vai, mas é a posição que ele tem agora. Pá, tu nunca sabes as voltas que a vida vai dar, não podes saber. Mas pronto, isso também não é bem válido, porque eu acho que vai dar outra volta a seguir. Não estou... Mas neste momento é a realidade que temos, e alguém confiou o suficiente no Lopetegui para o pôr à frente do Real Madrid. Bem ou mal. Eu acho isso muito estranho. Qual é que são os resultados do Lopetegui em Espanha? Eles até agora acho que ainda não perderam jogo nenhum. Será que foi por isso? Bem, eles puseram a equipa... Aliás, teve que ser por isso, né? Não há mais nenhuma razão para ir buscar o Lopetegui. Não sei. Mas... pá, também com a equipa que tem, se calhar não é difícil, não é? Incrível. Estas daquelas que um gajo nunca esperava, não é? Lopetegui no Real Madrid. Pois. Bem, mas fechando o primeiro assunto, tens mais alguma coisa a dizer? Que já podemos falar disso. A única coisa que eu tenho mesmo a dizer é isto. Eu acho que eu continuo a ter as minhas reticências que o Benfica vá buscar algum dos jogadores. É verdade, o Vieira disse aquilo, mas o Vieira também disse que não vendia o Ederson. O Vieira também disse que a partir de agora não vai vender mais nenhum jogador. Não digas nada. Se não disseres nada, as pessoas depois não te tiram à cara. Sim, mas o Vieira então é especialista nestas coisas. Disse que não vendia o Ederson, disse que já não vendia mais nenhum jovem, disse que já não tinha que fazer mais nenhuma venda. Isto foi para aí em 2012 ou 2011, o que é que foi. O Vieira é especialista nestas coisas e por isso não dou por garantido sequer que o Benfica tenha hipótese de buscar algum. Acho que indo buscar os dois financeiramente é algo muito pesado, e acho que só será possível, por exemplo, o Ferreira chega agora e é um jogador que vai ser caro, mas tiveste o Jiménez a sair, que era também dos top 5 dos jogadores mais bem pagos do Benfica. Tiveste o Luizão também, que se renovar deve renovar para valores bastante mais baixos do que aquilo estava a receber. Ou seja, estás a libertar alguma massa salarial e é normal que vais buscar jogadores para preencher essa massa salarial que estás a abrir. E até vejo espaço para o Benfica, por exemplo, se o Sálvio também sair, que é normal, se vier um extremo é capaz de ser o Sálvio a sair, abres ali o espaço suficiente para dois jogadores como o Bruno Fernandes e como o Gelson. Mas acho que pelo mesmo valor conseguimos, se calhar, não arranjar jogadores tão bons como eles foram no Sporting, mas conseguimos arranjar jogadores que no final deste ano, ao longo desta época, se tornam tão bons como aquilo que eles foram antes. Porque é isso que eu sinto. Eu acho, Bruno Fernandes, eu tenho as minhas dúvidas se ele falhava ou não. Diria que há para aí 40% de probabilidades de ele ser um reforço à série. Agora do Gelson, eu gostava mais do Carrilho do que gosto do Gelson. Acho que pronto, o Gelson é mais exótico, tem mais finta, mas o Carrilho era mais voltado para a baliza e fazia mais, não era muito mais diferença, mas fazia mais alguma diferença. E no entanto o Carrilho, também se calhar por culpa do Rui Vitória, mas o Carrilho não deu nada no Benfica, e também no Watford começou muito bem e depois acabou por desaparecer um pouco.
eu não estou assim muito excitado com a eventualidade do Gelson Martins. Com o do Bruno Fernandes, acho que era um jogador, se ele conseguisse chegar ao nível que ele teve no Sporting, era um jogador fantástico. Mas tenho as minhas dúvidas que ele chegue. Ok. E é isto. Pá, eu também acho que não vale a pena. É ver. Vale a pena falar mais e especular mais, é esperar por novas informações. E logo se vê. Passando para o próximo, um tema que deu muita polémica na nossa página de Facebook esta semana, que foi a falta de transparência que o Benfica tem nos negócios que faz para com os seus sócios e adeptos, nomeadamente no empréstimo do Talisca, que já foi mais ou menos respondido na Assembleia, a dizer que em janeiro vamos ter novas informações sobre isso, mas desaparece o do Talisca e vem o do Jiménez. Porque ninguém... Mas o Jiménez, entretanto, já anunciaram. Não, anunciaram, mas não anunciaram os contornos, disseram só, tipo, foi emprestado. Não, já meteram um comunicado na CMVM, já é os 3 milhões mais 38 milhões de cláusula de opção. De compra. A coisa do Talisca, primeiro, sobre o post do Facebook, eu acho que as pessoas não perceberam o propósito. Eu acho que as pessoas estavam foste tu que escreveste. Eu acho que as pessoas estavam o que perceberam foi que tu estavas a dizer que o empréstimo era mau, em vez do propósito que foi criticar a falta de transparência. Porque ninguém pode dizer se o empréstimo é bom ou mau se nós não sabemos sequer os contornos do empréstimo. E o que nós estávamos a dizer é que nós não sabemos os contornos do empréstimo. O problema é esse. Sim, e não é só isso, tu não sabes os contornos do empréstimo, nem tens motivos para confiar em quem fez. É que é isso, se fosse só este que foi respondido na Assembleia Geral, que em janeiro eles explicam, tudo bem, mas é o seguinte, se fosse só este, ou se isto fosse uma das exceções à regra, tipo, pá, temos aqui estes negócios todos que vocês sabem os detalhes todos, e temos aqui só podemos explicar daqui a um tempo. Um gajo dizia, pronto, estes gajos fizeram isto, nós sabemos tudo e fizeram bem, portanto não temos que não confiar. O problema é que tem havido uma série de coisas que ninguém explica a ninguém e portanto pela lógica é mais assim meio obscuro que tu não sabes nada. Exatamente. Há jogadores que nos últimos 12 meses tinham um contrato com o Benfica e que hoje alguns deles já deixaram de jogar futebol, mas ninguém sabe se ainda são do Benfica ou não. Por exemplo, o Alexis Scholl parece que já não joga futebol, parece que agora estuda, mas há 12 meses tinha contrato com o Benfica e nunca ninguém disse, olha, o Alexis Scholl vai sair. Era o defesa esquerda da equipa B. Tens jogadores que chegaram ao Benfica e que nunca viste uma fotografia deles com pessoas do Benfica. O Fali Candé, que veio dos Júniores do Porto e que está agora emprestado no Casa Pia, não joga muito lá, mas também pelos vistos tem contrato com o Benfica. Tens jogadores que todos os jornais disseram que eram do Benfica e que depois jogaram contra o Benfica na segunda liga e que entretanto e tu descobres aí que afinal não eram do Benfica nem foram emprestados, como por exemplo o Igor Rodrigues do Sporting da Covilhã, que foi todos os jornais disseram que era um jogador do Benfica que ia ser emprestado outra vez ao Covilhã e depois vimos-lo a jogar contra o Benfica B e vimos que afinal não estava lá por empréstimo. Tens jogadores que desapareceram da face da terra como o Igor Rocha. Tens jogadores como o Francisco Vera que o Benfica vai lá comprá-lo e é a maior venda sempre do Rubio Nu. Depois, passado um ano, o Benfica devolve-o e é a maior compra de sempre do Rubio Nu e depois acaba por ser emprestado ou vendido a uma equipa boliviana por um valor que nunca se descobriu. E e atenção que neste processo todo o Benfica perdeu 1 ou 2 milhões de euros. Apesar de ser a maior compra de sempre do Rubio Nu, foi por 2 milhões a menos ou 1 milhão a menos que aquilo que o Benfica pagou por ele. Tens imensas situações destas em que
E a questão é, eu não acredito, e não quero acreditar mesmo, e isto é mesmo genuíno o que eu estou a dizer, eu não quero acreditar que eles fazem alguma trafolhice por trás. Mas a questão é, a maneira que eles têm de se proteger, de fazer de serem acusados de fazerem estas trafolhices, é serem completamente transparentes. E neste momento eles são precisamente o oposto. E no caso de Talisca eu até compreendo, tem alguma coisa a ver com com as regras chinesas da Federação, porque acho que quando compras um jogador por mais de 6 milhões tens de pagar 100% de impostos à Federação. Mas a questão é, e eu até compreendo essa parte do Talisca, mas depois todos os outros negócios não percebo porque é que eles têm tanta falta de transparência, porque é que eles não dizem, olha, comprámos este jogador, pagámos isto por ele, vendemos este jogador, desta parte do dinheiro, uma parte vai para X pessoa, outra parte vai para outra X pessoa, outra parte vai para nós. Não percebo qual é que é o problema de dizerem. E isso faz com que as pessoas tenham dúvidas. E eu acho que eles têm que se proteger sobre as pessoas terem dúvidas, porque isto não seja uma rebaldaria, porque isto tem acontecido. Tu vais, eu não fui ágil desta vez, mas normalmente aquilo é acusações atrás de acusações. Aquelas acusações são com base na falta de transparência e se eles não fazem nada de errado, como eu julgo sinceramente que eles não fazem, não deviam ter problemas, não deviam ter nenhum problema em mostrar aquilo que fazem. Pois, é o que eu estava a dizer, se o Talisca fosse a exceção à regra, era tudo normal, só que tu tens imensas coisas, toda a gente critica e que ninguém diz nada sobre isso, como o caso dos sul-americanos, que continuam a vir e ninguém explica porque é que vão diretos para o Aves, ninguém explica porque é que nós comprámos o Chiquinho e o João Amaral, se é para dar dinheiro, ou se for para salvar se foi para ajudar o Setúbal, digam. Isto foi para ajudar o Setúbal, isto foi porque o empréstimo há de dar dinheiro. Acho que há pouco esclarecimento nesse campo. Os sul-americanos é das maiores críticas que as pessoas fazem à direção. Os sul-americanos que vão diretamente, nem sequer passam pela casa da partida e vão diretamente emprestados para o Aves ou para outro clube qualquer. Os jogadores contratados a clubes menores que nunca vão jogar no Benfica. Mas isso não é falta de transparência, atenção, isso é outra coisa. Falta de transparência aqui é quando eles não divulgam os contratos e os contratos que fazem com os outros clubes e que escondem tudo. Isso é a estratégia por detrás da contratação. Apesar de eu partilhar contigo, mas há aí coisas que eles não podem divulgar. Por exemplo, se eles compraram o João Amaral para ajudar o Setúbal a pagar os salários, não podem divulgar isso porque senão há um problema há um problema de interesses que não era suposto acontecer numa primeira liga. Duas equipas estão na primeira liga em conjunto. Então, mas ficas sem saber e fica aberto a críticas, porque aquilo não faz sentido, aparentemente não faz sentido nenhum. Tu tens que deduzir o que é que eles querem. Pois, mas isso também tens no negócio do Talisca, tens que deduzir porque ninguém te diz nada. Não, mas aí é diferente, porque tu no negócio do Talisca tu não sabes nada daquele negócio. Aliás, é as duas coisas. Eu, apesar de estar a tentar defendê-los de alguma maneira, eu não percebo nada daquele, a menos que o negócio do Jiménez não percebo mesmo de todo. O negócio do Talisca tem as minhas, pode haver ali alguma cláusula de compra obrigatória ou não. Agora no Jiménez, um jogador que ainda faltam 2 meses e meio para fechar o mercado, um jogador que vai jogar no Mundial de certeza, que ele não é titular indiscutível do México, mas é um jogador que joga com regularidade, às vezes é titular. É um jogador que vai ser emprestado, porquê? Porque
e depois, e não é só o ser emprestado, é daqui a ele tem mais 2 anos de contrato, ou seja, quando ele voltar tem mais 1 ano de contrato. Vamos estar a negociar entre a espada e a parede, e vamos perder poder negocial se o Wolverhampton não o comprar. Por isso eu não consigo compreender muito bem o empréstimo do Giménez, a menos que o Giménez tenha renovado, o que eles não anunciaram. Por isso não há razões para acreditar nisso. A do Talisca, pronto, pode haver ali uma cláusula de compra obrigatória. Mas também se eles não o comprarem, mais daqui a 1 ano e meio o Talisca pode assinar por quem ele quiser. Também não me parece daqui a 1 ano e meio, quando acabar o contrato de empréstimo. Mas depois é questão da estratégia. O Chiquinho, por exemplo, eu acho que é um jogador que vai ser para valorizar. Compram agora por 400 mil euros, daqui a um X tempo vendem por 1 milhão. Acho que essa é a estratégia. Agora os sul-americanos também é uma estratégia que eu não consigo perceber. Também não sei como é que eles podiam divulgar qual é que é a estratégia para aquele jogador, mas o Cristiano Arango não era titular e foi muito poucas vezes, não foi muito poucas vezes, mas não foi muito utilizado pelo Aves, e é um jogador que custou 3 milhões, foi a nossa contratação mais cara do ano passado. E não se percebe qual é que porque é que o critério para comprar jogadores estrangeiros, nomeadamente sul-americanos, é tão baixo. Mas isso não é bem falta de transparência, isso é outra coisa, acho eu. Na minha ótica, claro. Sim, mas acho que entra tudo no campo das coisas obscuras que ninguém sabe e que tem que deduzir. Sim, entra no campo das coisas obscuras, mas falta de transparência, neste caso isto também é falta de transparência, mas é da parte da estratégia. O post polémico era mais sobre a falta de transparência contratual e que não há nenhum motivo para o Benfica, se eles fizerem as coisas certinhas, não deveria haver nenhum motivo para eles esconderem. Por exemplo, porque é que os benfiquistas não podem saber para quem é que foram os outros 24 milhões? Temos um disco que disse que foi 30% para não sei onde, 20% para não sei onde. São os do Ederson. Sim, do Ederson. Desculpa, se calhar esqueci-me de dizer o nome do Ederson. Sim. Porque é que nós não podemos saber para onde é que foram os outros 24 milhões? Sabemos que dizem-nos que 30% foi para não sei onde e 20% foi também não sei onde, foi Rio Ave e Jorge Mendes neste caso, só que depois do nada aparecem mais 10%. Porque é que nós só recebemos, houve uma comissão de 8 milhões e nós pagámos 50% dessa comissão, ou nós pagámos a comissão em totalidade? Pagámos 20% de comissões neste negócio então? Quer dizer, nós pagámos 10% e outras pessoas mais alguém pagou os outros 10%, mas este negócio teve 20% de comissões, é isso que estão a dizer-nos. Não há nenhuma transparência e não, pois claro, não, quando isto acontece, é natural que as perguntas comecem a surgir. E apesar de, mais uma vez, eu quero acreditar que eles fazem tudo certinho, eles é que estão a arranjar lenha para se queimar a si próprios. Pronto, fica... Eu não sei, eu acho que isso não vai melhorar. Acho que vai permanecer tudo na mesma linha. Tem sido a política até agora, portanto acho que não vai mudar daqui para a frente. Sim, mas este ano as coisas estão a melhorar. Ainda não chegou nenhum Oscar Benítez, nem está a ser apontado nenhum Oscar Benítez, nem nenhum Cristiano Arango. Calma. Neste momento tu tens um jogador sul-americano contratado dois. Dois jogadores sul-americanos contratados pelo Benfica. Um deles é o Germán Conti, sim, que vai ser da equipa principal. E o outro é o David Barreiro, que é um ponta-lança colombiano, internacional sub-19 e que vai já para o sub-23 ou para a equipa B, não sei se ele tem, acho que ele tem idade júnior ainda, também pode já pelos júniores.
São os únicos 2 sul-americanos que tu tens contratados. Mas, mais uma vez, contrataste esses jogadores e não sabes, aliás, o German Conti, tu sabes quanto é que ele custou, mas o David Barreiro não sabes, e só sabes que ele assinou pelo Benfica porque apareceu uma fotografia dele no Seixal, num jornal sul-americano. Isto, pronto, não percebo porque é que eles fazem isto. E pronto. Isso também não sei, mas eu acho que isso não vai mudar, portanto não. Acho que pronto, tem que se continuar a insistir, mas acho que continuar a insistir sem a não esperar muito de ter resposta, porque acho que pá, o clube é dos sócios e os sócios votam na direção para tomar as melhores decisões. Pá, mas também não acho que a confiança tenha de ser cega para dizer agora entregamos isto e não nos digam nada e façam o que vocês quiserem, porque acho que essas coisas também têm que ser controladas a meio e no fim do dia também estão a agir com o nosso dinheiro, porque essa notícia do Talisca veio-me num dia em que me chega às contas do Red Pass a casa e não é pouco. Eu sei que no âmbito geral o que eu vou pagar de Red Pass não é muito, mas também é o meu dinheiro que lá está e eu gostava de saber se estava em emprego ou não. Sim, e isso também é isso é a parte mais grave de tudo isto. Tu ainda não percebeste o que é que vai acontecer no futuro próximo, nestes próximos 2 meses e meio, porque tu acabaste de emprestar os 2 jogadores que tinham maior potencial para serem vendidos por um valor significativo. Sim. E agora quem é que vais vender? Porque tu olhas para os teus quadros, pois. Os jogadores com mais mercado são Sálvio, Grimaldo, Ruben Dias, Zivkovic e Ruben Dias. São os 4 jogadores com mais mercado. Exato. E isto agora já estás a mexer, no teu 11 inicial. Vais ter que te ver livre do Seferovic de alguma maneira. Sim, mas esse jogador nunca vai ser um grande encaixe. Sim, esse não tem mercado, mas vais ter que te ver livre dele. Mas se até o D4 arranjou emprego na Premier League, o Seferovic também há de arranjar. Sabe, lembras-te do ponto de lança do Porto? Eu lembro, eu sei quem é. E depois olha, marcou um golo importante no final da época, não foi? Que mandou o Southampton embora. Eu por acaso não sei, nunca mais ouvi falar do D4. Ele marcou um golo importante. Southampton não, o Swansea. Mas sim, tu vais ter que vais ter que fazer dinheiro, vais ter que vender alguém daqui. E se vais ter que fazer alguém daqui, não se percebe porque é que não vendeste logo estes 2 para encaixar. E estas coisas é que me arreliam, porque eu estou habituado a ver e as modalidades até funcionam mais ou menos assim, que é, eu penso uma coisa e normalmente ou acontece a coisa que eu penso ou acontece uma coisa ainda melhor. Vejo a NBA e funciona da mesma maneira, vejo a NFL funciona da mesma maneira, vejo os grandes clubes e funciona da mesma maneira. No Benfica nunca funciona desta maneira. Isto é sempre pelo modo menos lógico possível. Nos últimos 5 anos, 4 vezes fomos campeões. O ano passado foi das vezes em que eu tive o maior nó de sempre na minha cabeça, em que eu não conseguia perceber qual é que era a estratégia. Tive imenso tempo a tentar perceber, e até que a meio lá percebi que o Pedro Pereira não resultou, e por isso fomos buscar um gajo à pressa. Percebi que o André Moreira não resultou, ainda não percebi porque é que a alternativa ao André Moreira foi um miúdo que tinha 0 minutos na Bélgica. Eles achavam que tinha alguma varinha ou assim. Tive um nó da cabeça. E este ano estou a ter outra vez esse nó com esta questão de emprestamos os 2 jogadores mais rentáveis que tínhamos, em vez de os vender. Também compreendo que as vendas normalmente no Benfica são sempre feitas a prazo. Por isso, neste momento, deve estar a entrar o dinheiro do Ederson e o dinheiro do Lindelof, e se calhar o dinheiro do Gaetan e do Renato Sanches, e se calhar o dinheiro do Talisca e do Jiménez não iam entrar já, e iriam entrar só daqui a uns anos. Mas não consigo perceber
porque é que depois o Luís Filipe Vieira vai dizer na Assembleia Geral, que pelos vistos, segundo se consta disso, que ainda vão ter que fazer mais vendas. E não estou a perceber porque é que diz isto depois de ter emprestado aos jogadores. É um nó mental que eu tenho aqui. Vamos parar para ver. Esta semana há Portugal-Espanha. Ou Espanha-Portugal. Não tenho certeza, mas é indiferente. No Mundial. E o que é que tu te lembras de Portugal-Espanha? Nos últimos o primeiro jogo que eu me lembro de Portugal-Espanha. Sim. O primeiro jogo que eu me lembro de Portugal-Espanha foi o Euro 2004, na fase de grupos. Sim. Nós ganhámos. Lembro-me por uma simples razão, porque na altura eu jogava bastante PlayStation. Acho que foi nessa altura que eu recebi a minha PlayStation 2. Sim. Que acho que elas devem ter saído mais ou menos nessa altura, agora já não lembro bem. Mas lembro que jogava bastante e o meu ponta de lança favorito era o Morientes. E o Morientes estava nessa seleção espanhola. De resto, lembro que ganhámos, acho que foi 3-1, se não me engano, não é? No Euro 2004 foi 1-0. Ou isso foi 1-0. Foi no estádio de Alvalade, eu lembro perfeitamente desse dia que eu fui ao jogo. Eu tinha a camisola da seleção, aquela que agora é foleira, mas que na altura era a melhor coisa do mundo, aquela com o círculo à frente com o número. Sim, isso tinha uma grande publicidade da Nike, não é? Era por causa das chuteiras da Total 90 que tinha aquele círculo e depois tinha o número à frente com aquele círculo. Não era só o número, tinha um círculo à volta. E eu lembro perfeitamente, tive a sorte de ir ao estádio, foi no estádio de Alvalade e... Então não tiveste a sorte. Tiveste a usar. Mas por acaso estava lá a jogar a seleção. Foi o Nuno Gomes que marcou mais uma vez em Alvalade, portanto não corre assim tão mal. Pois é, eu lembrava que o Nuno Gomes tinha marcado. Eu lembro-me sempre, e dos jogos vamos ver todos aqui para a frente, ganhando ou perdendo. Normalmente perdemos, mas nós vamos sempre com um medo terrível de Espanha, achar sempre que a seleção é melhor. Sempre vamos jogar contra a Espanha, e neste jogo não foi exceção. Mesmo estando a jogar em casa, nós precisávamos de ganhar este jogo para passar, porque tínhamos perdido com a Grécia no primeiro jogo. E eu lembro que vamos sempre, moralmente e animicamente, vamos sempre atrás a achar que isto não é possível. É uma coisa portuguesa, e a Espanha principalmente, talvez também a Alemanha, são os nossos bichos, o bicho papão, porque nós achamos sempre que não vamos ganhar. E este jogo não foi exceção, mas pronto, lá depois do intervalo, por acaso não me lembro, já foi há imenso tempo. Por acaso lembro melhor, eu voltei a Alvalade no Portugal-Holanda, com o gol do Maniche. E o Maniche e de uma porrada de expulsões, não é? Não é esse? Não, o 2006 é que tem uma porrada de expulsões. Isso é no Mundial da Alemanha. Sim, 2006. Então, depois, por acaso, também jogámos com a Holanda, foi aquela porcaria do anti-fair play. Mas é aquele golão quase do Maniche ao Van der Sar. Eu sou ótimo em seleções, como podem ver. Foi o gol do torneio. Eu por acaso lembro bem do Euro 2004. Mas o Portugal-Espanha, que eu me lembro no Euro, vamos sempre atrás e pronto. E tivemos o gol do Nuno Gomes, que mostrou que é possível, estamos a jogar em casa. E acho que foi o início Porque o Euro 2004 tu começaste muito mal, porque era em casa, ias com grande expectativa, começaste muito mal. E acho que foi este jogo da Espanha que te deu o tónico para depois acontecer o que aconteceu no Euro 2004. Porque foi aqui que tu começaste a acreditar e a dizer, já que consigo ganhar um gigante destes, se calhar consigo fazer outras coisas. Depois o jogo a seguir que eu tenho aqui, não sei se chegámos entretanto, mas o que consegui apanhar foi outra vez no Mundial da África do Sul, em 2010, nos oitavos de final, com aquele gol do Villa em fora de jogo.
que eu também me lembro perfeitamente de onde é que estava em casa de um amigo meu, que por acaso, por acaso, esse meu amigo convidou-me agora para eu ir ver Portugal-Espanha, e eu lembro que o último jogo que vi em casa dele, aliás, o último jogo que eu vi em casa dele foi o jogo Sporting City, que o Sporting ganhou com aquele gol de Xandão, bem, não interessa. Mas o penúltimo foi o Portugal-Espanha com o gol do Villa. Portanto, eu com as minhas superstições estava com um bocado de medo de aceitar e dizer que ia à casa dele ver o jogo. Mas pronto, vou. Se perdermos foi para a minha casa, já sabem. Pá, eu lembro que fiquei eu por acaso lembro desse jogo também. Estava numa colónia de férias. fiquei indignadíssimo porque o gajo marcou aquela porcaria fora de jogo e eles ganharam 1-0. Não quer dizer que não tenham jogado melhor, porque o Villa era um ótimo jogador e nesta altura estava bastante em forma. Mas, Sim, pá, o gol foi fora de esse fora jogo. de jogo também. Estava numa colónia de férias e lembro dos putos começarem aos pontapés aos vidros. Pá, foi terrível, foi em fora de jogo. Acho que ficou toda a gente com uma injustiça gigante neste jogo. Mas o fora de jogo também foi milimétrico, né? Se não se bem me lembro. Sim, mas estava, estás a ver? Depois temos aqui um jogo com Espanha. Este por acaso não me lembro muito bem. Eu lembro na altura que isso foi uma grande cena. Foi no Estádio da Luz. Portugal ganhou 4-0 a Espanha com o Paulo Esse eu Bento. lembro. Esse por acaso eu não tenho grande memória. Golos de Carlos Martins, Hélder Portiga 2 e o Galmeida aos 90 mais 3. E o Cristiano Ronaldo marcou um golaço. Eu desse eu lembro-me. Foi anulado porque o Nani tocou, não foi? Sim, foi o Nani. O Nani foi lá cabecear a bola quando ele já estava quase a entrar dentro da baliza, ali dentro da baliza. E o Ronaldo passou-se com o Nani. Foi bastante engraçado. Eu pensei, finalmente vamos nos ver livres do Nani na seleção, mas não. O homem ainda durou até 2016. Só este ano é que já não. Pá, isto foi completamente inesperado, porque isto foi em 2010 que Espanha tinha acabado de ganhar o Mundial. Isso foi 17 de novembro e Espanha tinha ganho o Mundial antes da África do Sul. Pá, foi completamente inesperado. Eu não me lembro bem deste jogo, pá. Eu lembro que vi isto na televisão, mas não me lembro bem deste. Estamos a ganhar 1-0 ao intervalo. Eu lembro-me que foi assim um bocado na vingança. Foi assim um bocado, vamos nos vingar daquilo que nos fizeram. Estávamos a ganhar 1-0 ao intervalo e acabou 4-0. Depois temos outro jogo que me faz, que confirma as minhas superstições, que é o jogo de dia 27 de junho de 2012, no Euro 2012 na Ucrânia, que eu este aqui também fui ver, nas meias finais do Euro. E pá, que até esta altura, pá, eu lembro que fui ver, era dos poucos portugueses no setor onde eu estava. Até tive vários ucranianos a meterem-se comigo. Houve um ucraniano que até, pá, foi a primeira vez foi a última vez que, aliás, a primeira e a última, que me aconteceu isto. Eu tive uma pessoa que pegou em mim e começou-me a tirar o casaco. Eu por acaso nunca te contei esta história. Eu fui à Ucrânia, aquilo foi em Donetsk, e no estádio do Shakhtar, pá, chego lá à Ucrânia. Primeiro, o aeroporto estava todo novo, só que tu vias que aquilo tinha sido perfeitamente dimensionado para o Euro. Porque era uma coisa estupidamente grande para a cidade que era e para a dimensão que o aeroporto tinha, mesmo naquela altura do Euro. Porque eram coisas grandes demais que estavam completamente desocupadas. Aquilo parecia meio um aeroporto fantasma e estava tudo novo e ainda cheirava a verniz. Depois cheguei à cidade, fui a tipo um pub ou um Irish pub, uma cena assim meio inglesa como tu tens cá, estás a ver? Uhum. E não sabiam falar inglês. Numa coisa que o tema era... Estavas em casa. Pá, eu lembro, havia fish and chips no menu. O menu estava tipo quase todo em ucraniano e a única cena que eu conseguia ler era tipo fish and chips. Tive que lá falar com a senhora, até para pedir uma Coca-Cola pá, eu lembro perfeitamente disto. Até para pedir uma Coca-Cola foi uma luta de caraças, antes de ir para o estádio. Depois chegamos ao estádio no setor onde eu estava. Pá, eu tive todos... Pá, eu já disse, eu não vibro assim tanto com a seleção. Pronto, vibro mais com o Benfica. Pá, mas quando estás no estádio é uma cena diferente. Eu lembro que comprei a camisola desse ano de propósito para ir ao jogo. E... antes disso, estávamos no autocarro da agência turística e não nos estavam a querer deixar passar. Havia lá um ucraniano qualquer que não queria deixar o autocarro passar para aquele sítio. Então a senhora do autocarro...
pá, subornou, assim, vá, mais ou menos, o senhor com Cascóis de Portugal. E ele aí deixou-nos passar. Deu-lhe tipo assim uma molhada de casco. Mas chegaste então à Ucrânia da mesma maneira que nós quando fomos à Holanda, não. Eu tive que passar a fronteira, a Ucrânia foi diferente. Ok. Quando fomos a essa coisa. Não, foi diferente. Não podavas dizer no autocarro? Também... Não, porque havia um autocarro à vossa espera, quando tu vais, tipo, quando tu vais quando tu marcas a agência, a viagem por agências de viagens que fazem isto, há várias agências que têm viagens organizadas. Depois normalmente tens que comprar o bilhete à parte, ou eles dão-te a hipótese. Agora para o Mundial da Rússia também deve haver. Há tipo excursões só disto. E já me perdi. E pronto, e estávamos no autocarro e tipo, ele sempre que faz essas agências sempre fazem essas excursões, normalmente dão às pessoas o cascol do jogo, ou um cascol a dizer Portugal ou qualquer coisa. Pá, e tem uma molhada deles. São cascóis assim meio de uma qualidade um bocado fraca, mas pronto, que dão às pessoas e têm vários. Pá, e a senhora no autocarro tinha uma molhada de cascóis a dizer Portugal-Espanha. Pá, e pronto, eu lembro perfeitamente, eu por acaso já não me lembrava disto há muito tempo. E pega assim, o senhor diz que não, ela a dizer, pá, por favor, temos aqui. Ela tinha tudo, ele não estava a deixar passar, não sei porquê, porque ela tinha um cartão a dizer que o autocarro podia estacionar naquele parque, ou podia passar por ali, era para nos aproximarmos mais do estádio para nos deixarem. E a senhora fala com o homem e. Não. E depois pega no molho de cascóis, dá ao homem e ele disse: tá bem, ok, então podem passar. Pronto, lá ficou o homem com o molho dos cascóis. Depois, no jogo, estava no meio de ucranianos e o bilhete que me arranjaram foi no meio de ucranianos. Pá, o jogo lembro que foi muito disputado, eu gritei muito, sou um bocado nervoso nos jogos de futebol. E a meio. Porque como Portugal e Espanha são vermelhos, e eu estava com a camisola vermelha na altura, que não sei se te lembras da camisola desse ano, mas era mais escura do que esta deste ano, acho eu. Ainda não via deste ano ao vivo, mas era mais escura. E eu estava com um casaco por cima, porque estava um bocado de frio. Pá, e a meio do jogo há um ucraniano que está ao meu lado, eu estava com o meu tio, que me tira o casaco. Eu pensei que estava a ser assaltado. Tira-me o casaco que eu tenho por cima, mas era para ver o símbolo que eu tinha na camisola, porque ele não estava a perceber se eu era de Espanha ou não. E em vez de me perguntar, tirou-me o casaco para ver qual era o símbolo que estava na minha camisola. E pronto, pá, e lembro que acabámos por perder nos penaltis. Lembro que o Moutinho falhou o penalti, por isso é que depois no Euro da França depois não queria marcar. Foi o do tu bates bem. Anda a bater. O Xabi Alonso começou logo por falhar o penalti, ainda tivemos esperança, mas depois o Moutinho falha logo a seguir. Depois o pessoal marca todo a seguir e o Bruno Alves falha com o Fabregas a arrumar o jogo. Foi azar mais uma vez, estávamos na meia final e foi azar mais uma vez contra a Espanha. Depois a Espanha foi dizimar a Itália na final. Exatamente, porque eu acho que nesse ano ficámos todos com uma azia do caraças, porque nós pensámos, se Espanha fez isto à Itália, se calhar Portugal até tinha um bocado de hipóteses de ganhar isto. E nós perdemos com eles por causa de um penalti. Eu lembro que foi uma azia gigante nesse ano, por causa disso. E ainda conseguimos meter o Miguel Veloso a titular nessa equipa, atenção. Pois foi, está aqui, está. Miguel Veloso e o Almeida. Esta equipa era um sonho. Eu lembro-me que isto agora já deu a volta. Eu não lembro qual era o selecionador, mas era o Queiroz ou era o Paulo Bento, que dizia que acho que era o Queiroz no Mundial 2010, que dizia que o selecionador argentino tinha um problema melhor do que o dele. Porque o problema dele era não ter jogadores bons o suficiente, portanto não sabia quais é que havia de meter. O problema do selecionador argentino é que tinha tantos bons que não sabia quais é que havia de meter. E nós neste momento estamos um bocado a virar a situação, porque havia bastantes jogadores que tu podias ter convocado neste Mundial que ficaram de fora. Acho que já estás a ter... em 6 anos a nossa evolução é estupenda. Custódio estava convocado. Rolando também dava quase com um bocado, mas Ruben Miquel, Silvestre Varela, Hugo Viana, eu gostava bastante do Hugo Viana. Nelson Oliveira.
Não, sim, mas o Nelson Oliveira nessa altura ainda não tinha de cair tanto. Epá, sim. Miguel Lopes. Mas, sim, mas para compensar, a Espanha também estava ali. Quem é que era o pior jogador de Espanha? O Álvaro Negredo estava a titular. Epá, tu tinhas esta seleção que era muito alimentada pelo Barcelona na altura do Guardiola, não é? Isto é a minha fase em que eu não via quase nada da seleção. Não. Pá, tu tinhas. Depois acho que ainda mais um jogo, tu não no é? banco, tu no banco de Espanha tinhas o Llorente, tinhas o Torres, tinhas o Juan Mata, tinhas o Pedro, que na altura estava a jogar imenso no Barcelona, tinhas o Navas, o Fabregas, vê lá o banco que Espanha tinha comparado até com os titulares de Portugal. Mas Portugal tinha a arma secreta. Que era o quê? Era o João Ricardo Pereira a Quaresma. titular. Ricardo Quaresma, que não foi feito para clubes chinos. Ai, ai. E pronto, e foi isto. Pá, eu lembro-me, mais uma maldição na altura, porque até este momento, pá, o jogo de Portugal que eu fui ver fora, eu fui ver o Portugal-Holanda, precisamente esse jogo que estávamos a falar há bocado, no Mundial da Alemanha. O Benfica, sempre que eu fui ver fora, perdemos. E Portugal, a partir desse Mundial, também perdemos sempre. Portanto, eu estava a ficar um bocado com a coisa na cabeça que... E até no Euro 2016 isso confirmou. Porque eu estava a ficar com a coisa na cabeça que sempre que eu ia ver Portugal ou uma equipa portuguesa no estrangeiro, perdíamos. Ou não ganhávamos. Tens que ir começar a ver o Porto. Começamos a pagar-te os voos para ir ver o Porto. Tenho que fazer isso. Porque até no Euro depois de 2016, depois, eu fui ver o Portugal-Áustria ao Parque dos Príncipes em Paris e empatámos. Só que depois, eu também tive um medo enorme, porque depois também tive a oportunidade de ver o Portugal-País de Gales na meia-final do Euro 2016 e disse, pá, eu se calhar não vou, porque se calhar não passamos e agora é a doer. Mas pronto, fui ver e acho que a maldição foi desfeita. A partir daqui já posso ir ver o Benfica fora, que é capaz de ganharmos. Porque depois também tinha ido ver o Benfica-Chelsea, aquele jogo com o Emerson a titular, a central, também perdemos. Pá, eu estava a ficar bem com a coisa na cabeça que sempre que eu ia ver o Benfica fora que perdíamos. Ou Portugal, mas afinal não, parece que a culpa não é minha porque o Portugal-Gales ganhámos. Depois disto, acho que foi o último jogo que eu me lembro com Espanha, certo? Uhum. Acho que não nos lembramos de mais nenhum. Eu, em termos de cultura geral da seleção nacional, sou muito, muito fraco. Eu lembro mais ou menos, eu vou-me lembrando, mas pá, não consegui encontrar mais. Se existem mais, digam, mas não me lembrei. Como é que nós partimos para este jogo? Acho que todos os acagaçados outra vez. Acho que não vamos de igual para igual com a Espanha, pelo menos na nossa cabeça, ou na cabeça dos adeptos. Quando é que foi esse jogo? O que é o último? Sim, esse último. Foi 2012. Ok. Depois deste europeu, não é? Sim. Não, o último jogo que Portugal-Espanha que eu me lembro foi no Euro 2012. Então, mas qual é que é o jogo que estás a falar agora? Não, eu estou a falar do jogo de sexta-feira, do próximo. Sexta-feira. Sim. Acho que Portugal não parte de igual para igual, pelo menos na cabeça. Acho que temos armas mais que suficientes para acreditar. E pronto, vou perder tempo da minha vida a ver isto. Se perdemos, olha, volta ao modo Benfica. Acho que eu acho que aqui a questão é... Nós temos um enquadramento no Mundial com o grupo A, se não me engano, não é? E então aquilo acaba por ficares em segundo ou em primeiro. Epá, eu não tenho a certeza disto, eu sou péssimo em seleções. Mas depois temos... Mas tenho quase certeza. Eu e o meu irmão estivemos a fazer a simulação. E Portugal calha-se. Eu sei que a final já me disseram, um amigo meu teve a fazer, pode ser Portugal-Brasil. Pois, não, acho que pode ser qualquer coisa, não é? Não pode ser qualquer coisa, porque se tu alinhares com o grupo A, as equipas do grupo A muito provavelmente não apanhas. Não, porque
Porque tu ficares, sim, pode calhar se no ficares outro em primeiro coisa, num sim, grupo, ok, ficas num sim. lado do quadro. Se ficares no outro lado, ficares em segundo lugar no grupo, ficas no outro lado. Certo. Pelo menos pelo vídeo do Mourinho é assim que funciona. Correct. Mas então, ficar em primeiro ou em segundo é ela por ela, porque o grupo A, aquilo é um grupo assim muito partido. Muito, sim, acho que a equipa mais especial acaba por ser a Rússia, que joga em casa. Mas os russos também são experts em fracassar nos mundiais. Mas sobre o jogo, acho que isto do Lopetegui, aquilo é capaz de afetar alguma coisa, porque Pois ainda temos mais essa, sim. os jogadores do Barcelona não devem ter ficado muito contentes com a ida dele para o Real Madrid. Sim, tu alinhas com o grupo A. Que os favoritos são... Aliás, não há grandes favoritos, se calhar Uruguai, Rússia e Egito. Pois, o Uruguai é uma equipa tramada. Sim. Pode ser uma equipa tramada. O Egito, o Saladas... E que se passares agora, podes eventualmente apanhar a França nos quartos. Sim, mas isso é aquelas coisas... Sabes que e também podes apanhar mundiais, a Argentina e a Alemanha, mas não interessa. Nos mundiais as equipas têm sempre uma grande motivação. Os jogadores estão sempre muito mais focados. Por isso eu nem sequer vou tentar fazer. Fiz com o meu irmão por brincadeira, mas nem sequer vou tentar prever qualquer coisa. Acho que é sempre é impossível acertar. A cena do Lopetegui, acho que não ajuda ninguém o Real ter anunciado aquilo hoje. Acho que não faz sentido algum para o futebol espanhol. Ainda por cima, podia ser o Barcelona, se fosse no Barcelona, para dar uma bicada na Federação, porque a Federação está em Madrid, eles não devem gostar muito deles. Agora, o Real não faz sentido nenhum eles terem anunciado aquilo hoje. Acho que cria uma instabilidade gigante. Eu acho que foi o Florentino. Para que o Cristiano ficasse no Real Madrid, o Florentino teve que ir buscar o Lopetegui. E vai buscar o Lopetegui para convencer o Ronaldo a ficar no Real? Não é para fazer a vontade para que a Espanha ficasse toda traumatizada. Isso já são jogos a mais, eu não quero acreditar nisso. É a minha teoria da conspiração. Também eu acho que não há ninguém que tenha uma boa teoria porque é que escolheram o Lopetegui para lá ir e não, por exemplo, o Pochettino. Mas... Eu tenho uma teoria também para essa, atenção. Então. Que é, o Real Madrid provou que consegue ser campeão com sem treinador. Agora quer ser campeão com o pior treinador da história. E já estou a ver, e não é só Lopetegui agora, porque a seguir a Lopetegui a época vai terminar com o Peseiro. E a seguir ao Peseiro vai ser o Pintor Nuno. Vem o assim do Wolverhampton. O Real Madrid vai ganhar 3 Champions com Lopetegui, Peseiro e Nuno. E depois, só para completar ali o tridente de ouro do Porto. Bem, mas sobre o Mundial, uma coisa que eu queria falar era o Benfica tem 8 jogadores dos seus quadros no Mundial. 5 deles são do plantel principal, outros 3 estão emprestados ou vão estar emprestados. O primeiro é o Tyrone Ebuei, que nigeriano, é o novo reforço. Tem 7 internacionalizações pela Nigéria, começou a jogar pela Nigéria há cerca de um ano, foi a primeira vez que ele se estreou. E ao que tudo indica vai disputar o lugar de defesa direito na seleção nigeriana. É um jogador que quase certeza que quem vir os 3 jogos da Nigéria quase certeza que vai ver. A seguir temos o Rubén Dias, que tem uma internacionalização por Portugal, estreou-se agora. Acho que isso parece-me que vai ser determinante se ele acaba por ser o quarto central da equipa e só deve jogar se alguma coisa assim o proporcionar. Não me parece que vai ser muito utilizado. Depois temos o Zivkovic, tem 10 internacionalizações, ele estreou-se pela Sérvia com 17 anos apenas, mas só agora em novembro de 2017 começou a ser uma opção regular. Mas mesmo assim, deram-lhe a camisola número 7.
E isto, quando lhe dão assim um número tão... Normalmente os números têm alguma significância na qualidade, no quanto é que aquele jogador vai ser utilizado. E eu acho que ele foi titular contra o Chile, não jogou agora contra a Bolívia, mas parece-me que vai ser um jogador que também, quem vir os jogos da série vai ver os Ivkovic a jogar. Depois temos o Sálvio, que só tem 9 internacionalizações. Ele já foi chamado para a seleção em 2011 e 2012, fez 4 jogos nesses 2 anos, 2 jogos em cada um dos anos, e regressou às convocatórias agora neste verão. Tem jogado a defesa direito numa estratégia igual à da Nigéria, com um 3-5-2, e foi titular no amigável contra o Haiti. Parece-me que vai ser titular na seleção argentina. Eles não fizeram o segundo jogo contra Israel, mas parece-me que o Sálvio parte à frente. A seguir temos os jogadores, a seguir entramos no leque de jogadores que são dos quadros do Benfica, mas que provavelmente, com a certeza, não os vamos ver no próximo ano no Benfica. Trago primeiro 2 jogadores que ainda não saíram do Benfica, mas é praticamente certo que um vai sair e o outro tenho as minhas dúvidas se não vai sair ou não. E neste caso entramos no jogador que mais vezes vamos ver no Mundial a jogar pela sua seleção nacional, que é o André Carri. É titular indiscutível do Peru, joga sempre, tem 44 internacionalizações, aliás já tem 45 neste momento. Jogou contra a Arábia Saudita a titular, marcou um golo, jogou contra a Escócia e contra a Suécia também titular. Vai ser o jogador mais utilizado dos quadros do Benfica no Mundial, provavelmente. Depois tens o Seferovic, o segundo jogador mais internacional. O Seferovic marcou um golo agora contra o Japão. E é isso, pronto, que eu ia dizer, que não ia dizer isso, mas ia dizer que é o segundo jogador mais internacional pela sua seleção nacional a jogar pelo Benfica, que vai ao Mundial, claro, e já tem 51 internacionalizações. Não me parece que ele fique no Benfica, aliás é praticamente certo que vai embora, mas vai ser um jogador que vai jogar na sua seleção. Ele foi titular contra a Espanha, foi suplente utilizado contra o Japão, marcou um gol e tem o número 9. Em princípio será titular, mas também não me parece tão garantido como o Carri. Mas pronto, esperemos que ele consiga valorizar para que encaixemos alguma coisa com a sua venda. E que o conseguimos vender, claro. Depois temos o jogador mais internacional pela seleção que vai ao Mundial, que é o Raul Jiménez. 63 internacionalizações. Também lhe deram o número 9, como deram o Seferovic. Neste caso, o Seferovic foi titular contra a Escócia, não jogou nem contra o País de Gales, nem contra a Dinamarca. Não sei se não há aqui alguma coisa daquela questão com as prostitutas, não sei se ele não levou algum castigo por causa disso. Ele na seleção mexicana não é um titular indiscutível, mas é um jogador que vai tendo as suas titularidades, vai tendo os seus 1000 minutos. Joga com muita frequência. Não sei se é que é o caso que também teve lá com o Gremlin, que é o meu novo nome para o Herrera, Gremlin. Acho que lhe assinta mesmo bem, tem umas orelhas iguais. Sim. Não sei se vai ter alguma coisa a ver com se o caso vai afetar alguma coisa ou não. Caso contrário, é um jogador que também iríamos ver. E depois temos o Luka Jovic, que é um jogador que se estreou agora pela seleção nacional contra o Chile, jogou 7 minutos. Depois no jogo contra a Bolívia não vai ser titular, não vai ser o suplente de ponta-lança, vai ser a terceira linha. Acho que só joga se o jogo se assim proporcionar. Não é muito provável, no entanto, que o vejamos jogar. Em suma, temos 2 jogadores que muito dificilmente vão jogar. Um titular, 2 titulares indiscutíveis. E depois mais o Sálvio, o Zivkovic, o Eboué e o Jiménez, que são jogadores que
vão ter os seus minutos e vão jogar com alguma regularidade. Se calhar vão ser titulares. Alguns partem na casa da frente com uma salva. É isto do Mundial. Que toca o Benfica, claro. E pronto. E quem sabe, em breve Bruno Fernandes também esteja nesta lista, não? Sim, que o Sporting neste momento não tem jogadores no Mundial. No Mundial não, na seleção portuguesa. Não. Espera aí. O Benfica tem mais jogadores na seleção portuguesa. Do que o Porto e o Sporting. Do que juntos. Pronto, porque o Sporting e o Porto neste momento têm 0. Não interessa. O Benfica tem mais. Um é sempre maior que 0. Está bem, pá, vejam jogos. Não tirem férias para ver jogos. Mas eu estou a contar a ver bastante jogos também, portanto. Sim, nós que até somos um bocado notívagos, por acaso não tem assim grande impacto, porque os jogos mais tarde começam sempre, acho que é às 9 ou às 7. Sim, mas é uma altura em que dá jogos a toda a hora e um gajo quer ver futebol, mesmo que seja um... nem sei, qual é o jogo mais desinteressante cá para aqui? Provavelmente no grupo A ou um grupo lá para baixo. Acho que é um grupo da Sérvia. Há um grupo horrível. Há um grupo Polónia. É o grupo do Brasil. Dá toda a gente do Brasil. Eu estou a ver aqui umas coisas de analistas. E o winner do grupo E dá toda a gente do Brasil. E depois os runner-ups ou é a Sérvia ou a Costa Rica ou a Suíça. Costa Rica já fez um Mundial do caraças quando sim, mas quando o guarda-redes do Real Madrid apareceu. É um one-time wonder. Depois tens aqui no grupo H que o winner ou dão o Senegal ou a Colômbia, com o runner-up, o segundo lugar, a Polónia ou um destes dois. Que também não é um grupo assim por aí além. E pronto, e chegamos assim ao fim da Cassete Vermelho número 16. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever no SoundCloud, no iTunes, YouTube e de deixar os vossos comentários. Sigam-nos também nas redes sociais, Coluna Vermelho no Facebook, Galeria Vermelho no Instagram e Curta Vermelho no Twitter. Por hoje é tudo, até para a semana e como sempre, viva o Benfica! Viva o Benfica!